Olá, eu sou Jaqueline Moura, eu sou terapeuta cristã e hoje nós vamos falar sobre um tema que tem repercutido o mundo inteiro, porque entre as doenças que existem no mundo atualmente, essa é uma das doenças ou uma das dificuldades maiores que existem no mundo, que é a depressão. Infelizmente, nós podemos falar que cada vez mais as pessoas estão se encontrando nesse quadro de depressão. E hoje nós vamos falar não só sobre a depressão em si, como todas as pessoas estão habituadas a dizer, porque você se sente assim, você se sente melancólico, você se sente triste, você se sente sem forças para fazer as coisas, você tem, passa a ter fobia social, né, que é aquela rejeição de estar encontrando outras pessoas, entre diversas coisas, né, que as pessoas costumam dizer que a depressão ela comete. Mas nós vamos falar um pouco mais aprofundado sobre isso, porque os sintomas, as pessoas que sentem, elas sentem um sofrimento muito grande em cada sintoma que elas sentem. Em cada sintoma que elas sentem, para elas é um desafio e um martírio. Né? Por quê? Porque é uma coisa que causa uma devastação muito grande. Mas além dos sintomas que as pessoas estão habituadas a sentir, qual é o foco, qual é o centro dessa doença que acomete tantas pessoas no mundo inteiro? Eu vou dar um exemplo assim bem prático para que vocês até associem de forma mais simples sobre a depressão. Quando a gente fala de ansiedade, a gente fala de quê? De uma pessoa que ela está ansiosa, pensarosa ou está incomodada com os pensamentos ali, incomodando por uma coisa futura, por uma coisa que vai acontecer, por uma coisa que ainda não aconteceu e ela sente algo ali incomodando. Por quê? Porque ela está prevendo algo que nem é seguro que vai acontecer, correto? Essa é a ansiedade. Mas quando a gente fala da depressão, é o inverso. É algo, o que incomoda a pessoa e faz a pessoa entrar na depressão? É algo que realmente aconteceu. Foi um episódio, foi uma situação, foi alguma dor que aquela pessoa não conseguiu digerir e aquilo está sufocando ela. Então, aquilo ali se internaliza dentro do seu coração de forma tão forte que ela não consegue lidar com aquilo, que o pensamento dela não sai daquela dor que ela sentiu no passado ou está sentindo, né? E ela não consegue administrar essa dor que está causando dentro dela. Então, o que que ela faz? Ela fica empática, fica aquela pessoa assim, fechada, reservada. A tendência é se fechar dentro do quarto, é choro, é tristeza, é angústia. Né? Então, pensamentos repetitivos. E essa pessoa, ela perde a vontade de viver, ela perde a vontade de fazer projetos, de viver seus sonhos, de sonhar algo novo, porque ela perdeu totalmente as esperanças. Porque tudo aquilo que ela vivenciou fica ali, ó, repetindo, repetindo, repetindo na sua mente e dentro do seu coração. E ela não consegue criar uma forma de sair daquilo. E as pessoas que estão ao redor falam, mas você tem que reagir, você tem que melhorar, você tem que ter força de vontade. De fato, né?
nada muda se a gente não mudar, né? Para que aconteça uma mudança, nós precisamos mudar aqui e aqui. Mas, e quando a pessoa ela não consegue encontrar essa mudança que vai fazer essa mudança aqui e aqui, né? Essa é a pergunta. Porque querer é importante. O que é primordial uma pessoa pensar quando ela quer mudar ou sair dessa situação? Primeiro de tudo, é ela pensar que a situação atual não define a ela. Você tem que pensar que a situação que você está vivendo não define você. Ela não pode paralisar você. Aconteceu, ok. Pegue o aprendizado. Pegue-o como fortalecimento para você. Pegue como uma chave de empoderamento para que você vá ao rumo do foco que você sempre desejou. Porque todas as pessoas, elas têm uma busca. Elas têm um objetivo, elas têm uma missão a ser cumprida. Então, quando você compreende isso primeiramente, você vai buscar ajuda onde realmente você pode ser ajudado. Eu gostaria de ler aqui um verso para vocês que encontra-se em Efésios, que diz assim: o tema é a armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabaláveis. Estás firme, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando ele fala aqui, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os fardos inflamados do maligno. Queridos, eu vou falar exatamente a parte espiritual que está envolvida a depressão. Porque, como eu falei, as pessoas rotineiramente elas falam sobre a questão dos sintomas que as pessoas sentem, mas elas não falam do lado espiritual que está envolvido. E esse é o foco mais importante que precisa ser trabalhado. Por quê? Quando você está no seu antes, de acometer a essa depressão, eu não vou nem perguntar para você, mas é importante que vocês compartilhem as experiências de vocês aqui nos comentários. Mas olha só, eu não vou nem perguntar para vocês como que vocês eram antes da depressão. Se vocês eram uma pessoa feliz, se vocês eram uma pessoa que tinha planos, se vocês eram pessoas otimistas, se vocês eram umas pessoas que tinham bons pensamentos, que tinham boas intenções ali de fazer, de acontecer, de ser feliz, de vivenciar, sabe? Aquela sede de ser feliz. Porque eu sei que isso é algo que já nasceu com vocês.
Mas o decorrer da vida, as experiências, as situações, foi tirando esse brilho. Sabe quando um objeto de prata, que ele está ali, ó, com a poeira em cima dele? O que que acontece? Ele fica ofuscado, né? O brilho dele não aparece. Mas quando você limpa, aquele brilho resplandece. É como diz na Bíblia, né? Quando você entrar no lugar e não te derem ouvidos, retira-te dali, limpa o pó dos teus pés em testemunho contra aquelas pessoas. Então, se pessoas ou situações te causaram dores, que te fizeram ofuscar o teu brilho, e você se internalizou dentro da sua casa, dentro do seu quarto, e dentro de você, a única coisa que consegue sair de dentro de você são as lágrimas e a desesperança. Eu tenho uma coisa para dizer para você. No verso 16, ele diz assim, no 15, ele diz assim: calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito para isto, vigiando com toda perseverança e súplica com todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. O que Deus está falando aqui? É que se você sofreu afrontas do inimigo, porque é isso que ele faz, hein? Essa desesperança, essa tristeza que está dentro de você. Você não era assim. Lembra de você antes? Deus te deu a vida, Ele te deu um dom de amar, de ser feliz. Por que acontece essa desesperança? É a frustração que vem ali. Quando você sonha algo, deseja algo, põe perspectiva em algo e aquilo te frustra. Aquilo não acontece do jeito que você quer. Mas nós precisamos ter aquela maturidade emocional de nos empoderar na palavra de Deus, de criar toda a armadura para que a gente possa vencer esse tipo de situação. Por quê? A Bíblia fala que o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Então, todos os seus sonhos, ele vai tentar apagar, ele vai tentar destruir. Ele não conhece o teu íntimo como Deus conhece, mas ele sabe o que você está buscando. Ele sabe as coisas que você deseja realizar. Então, é ali que ele vai tocar para fazer você se afastar dos caminhos de Deus e da verdade, da luz e do amor. Ele vai fazer o quê? Tudo aquilo que ele puder usar contra você. E ele vai exatamente naquele pontinho que perturba você. Não espere que ele vai tocar aquelas coisas que você já tem armadura ali. Não, isso aí eu sei lidar tranquilamente. Não. Ele vai exatamente naquilo que ele sabe que perturba você. E geralmente ele perturba em duas coisas. São nos relacionamentos e na parte financeira. Que é onde desestrutura você, que você fica sem esperança, né? Quando alguém te magoa, alguém te decepciona, ou quando a situação que você, né, está com limitações financeiras e você se vê impossibilitado de se manter até nas coisas mais básicas, né, de sobrevivência humana,
Você vê ele tocando lá. Mas ele não tem poder sobre você. Deus, ele te salva, te cura e te liberta. Ele veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus, ele te cura, te salva e te liberta. Apenas você precisa abrir seu coração para que ele possa te mostrar o caminho e ele possa te causar toda essa alegria que você merece. E tirar toda a tristeza que foi colocada dentro de você e que não pertence a você. Lembre-se disso, não pertence a você. Quando você sentir que alguma dor, algum pensamento contrário está vindo na sua cabeça, pega aquela música, aquele louvor que mais te faz vibrar o coração e começa a cantar. Começa a cantar. E fala, profetiza. Isso não vai me invadir. Eu escolho ficar na luz. Porque Jesus me ama. Ele me amou. Ele me ama. Amém? Então, não importa o que ele tenta. Porque ele tenta, mas ele não consegue. Sabe por quê? Porque a sua vida é de Deus. Amém? Então, sinta-se amado, sinta-se acolhido, sinta-se transformado, fortalecido pelo poder da glória de Deus. Então, fique na paz, que Deus abençoe você grandemente. Se inscreve no canal, compartilha com outras pessoas que estão precisando ouvir essa palavra, para que você também permaneça aqui com a gente. Para quê? Para que você possa estar aprendendo formas de você trabalhar todos os pilares da sua vida. Porque esse é o propósito aqui. É a gente trabalhar todas as áreas da nossa vida que nos proporciona uma qualidade total de vida baseada no amor de Deus. Amém? Então, um abraço a todos e até a próxima.